Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos aprofundar um pouquinho nessa questão. Um dos grandes mistérios da Clemens. Oi, Clemens, que coisa boa. Eu curto muito os seus comentários e os seus coraçõezinhos. Continue fazendo isso, isso me dá muita alegria. Ok, gente, vamos lá. Um dos grandes mistérios dos relacionamentos humanos é por que em determinado momento as pessoas obedecem. Por que em determinado momento os homens se submetem uns aos outros? Quando é que isso começou? Quando é que isso apareceu? Por que obedecer ou estabelecer alguma relação de subserviência a alguém foi instituído nas relações entre as pessoas? Quando isso aconteceu? Existe um escritor francês do século XVI que eu admiro muito, inclusive eu o usei como inspiração para o meu último livro, chamado... A Clemens falou um negócio, essas falas que bloqueio que trazem verdadeiro caos em nós. É isso mesmo, Clemens, né? Mas veja vocês, o barato nessa história é o seguinte: o Etienne de la Boétie escreveu um livro muito bacana chamado O Discurso da Servidão Voluntária. E o Etienne de la Boétie, quando ele escreve sobre o discurso da servidão voluntária, a questão que ele coloca é exatamente essa, né? Em que medida os homens abriram mão do seu poder de tomar de decisão e de criar relações de parceria a partir da igualdade e começaram a se submeter uns aos outros como se a nossa subserviência fosse determinada por algum poder maior. Então, nesse livro do Etienne de la Boétie, O Discurso da Servidão Voluntária, ele começa a fazer um discurso muito interessante. Ele diz, olha, de repente, e esse de repente é atemporal, né, de repente alguém precisava de uma forma de se sentir um pouco mais seguro e transferiu essa responsabilidade para um outro alguém que lhe prometia esta segurança, que lhe prometia este modo de viver. E dessa forma criou-se uma certa hierarquia entre as pessoas, porque uns garantiam aquilo que os outros queriam. E quando você exponencializa essa equação, quer dizer, você me garante aquilo que eu preciso e em troca eu lhe sirvo, essa equação, se você exponencializa, ela é um modelo psíquico da geração do poder que vai acabar me tornando subserviente a esse próprio poder, né? Então, veja, isso chega a extremos de que num determinado momento na França do século XVIII, o rei se intitula Deus, é o Deus Sol, né? Durante a história da humanidade, muitas pessoas se diziam deuses e as pessoas serviam aquelas outras pessoas de uma forma inconteste, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Quando a gente lê hoje Etienne de la Boétie sobre essa perspectiva dessa mecânica, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada nesse processo. Por exemplo, existe um filme bastante interessante que não é tão simples de ser assistido, mas que mostra essa relação de poder de uma forma absolutamente catastrófica. Aquele filme Django, né? Aquele filme Django Sempre Livre, Django, né?
E nesse livro, num determinado momento, o personagem desempenhado pelo Leonardo DiCaprio, ele tem uma cena em que ele relata isso, e ele diz: meu pai foi um dos maiores escravagistas aqui da região, escravocratas aqui da região também, e durante 30 anos, um dos escravos que ele mais fez sofrer fazia Django Livre, exatamente isso com Leonardo DiCaprio. Obrigado, Anne. O Django Livre, não é o Sempre Livre, Django Livre. E numa das cenas ele diz assim: durante 30 anos o meu pai levantou a cabeça e um dos escravos que ele que mais sofreu nas mãos dele fez a barba dele, e esse escravo em momento algum quis degolá-lo ou teve o ímpeto de assassiná-lo. E esse cara sofria na mão desse senhor, né? Então ele pergunta isso, e a conclusão que ele chega é de que uns nasceram para servir, outros nasceram para ser servidos, uns nasceram para serem reis, os famosos sangue azuis, e os outros nasceram para mera pobreza, para mera servidão. E aí, ao longo da vida, esse processo começou a ser discutido de uma forma tão catastrófica que cunhou-se esse ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se você tem poder de mandar, você pode e você manda. Eu que sou um cara ajuizado e eu não quero levar para casa as consequências desse processo, eu tomo umas cacetadas aí, né? Eu tomo umas cacetadas aí, etc., se eu te desobedecer. Então eu prefiro obedecer e não receber as cacetadas, e você manda. Só que quando nós começamos a refletir sobre a qualidade da inteligência relacional, obviamente em tempos atuais, eu gosto de dizer este ditado ao revés. E eu gosto de dizer esse ditado da seguinte forma: manda quem tem juízo, obedece quem pode. Porque o que eu quero propor a vocês como reflexão é o contramão da história. É o contramão da história. Nessa contramão da história, eu estou dizendo o seguinte: mandar não é uma questão de poder no sentido de ser capaz de, porque existe uma estrutura atrás de você. Mandar é uma questão de juízo. Eu mando a partir das competências que eu tenho para determinado segmento, para determinado fator, para determinada circunstância. E eu obedeço também porque eu posso obedecer, porque eu tenho as condições intrínsecas para aquecer ao que você está dizendo, porque você tem as competências e eu sou capaz de perceber essas competências como sendo úteis e efetivas naquele contexto que nós estamos vivendo. Então, não é manda quem pode, obedece quem tem juízo, é manda quem tem juízo, ou seja, e obedece quem pode. Manda aquela pessoa que tem as competências necessárias para tornar aquela decisão que precisa ser tomada naquele momento uma decisão mais efetiva, uma decisão mais sábia, uma decisão mais prudente, porque esta pessoa tem as distinções necessárias para fazer as coisas acontecerem. Deixe-me dar alguns exemplos para vocês sobre isso que talvez elucidem a forma como nós estamos pensando. Veja só. O conceito de liderança, ele trabalha com o seguinte elemento: liderança é o resultado dos líderes, dos seguidores e das variáveis de situação. Então, quando eu falo de liderança, eu estou falando de 3 elementos: os líderes, os seguidores e as variáveis de situação. Ou seja, o líder é aquele indivíduo que, diante de uma situação, tem uma solução e que ganha a adesão das pessoas que vão segui-lo por causa daquela situação. Então a liderança não é um elemento personalíssimo, ele é um elemento situacional. Imagine a seguinte situação. Imagine que estamos um grupo de, 20 pessoas. Um grupo de 20 pessoas estamos perdidos no meio de uma floresta.
Estamos perdidos no meio de uma floresta. Se estamos perdidos no meio de uma floresta, a expectativa de todos nós é sair da floresta que estamos perdidos e, portanto, encontrar o caminho. Então veja, estamos todos nós perdidos na floresta, nossa expectativa é sair da floresta, portanto, encontrar o caminho, e alguém no meio de nós levanta a mão e diz: gente, fiquem tranquilos, eu sei o caminho. Essa sensação de perdidos que vocês estão, ela não se fundamenta, porque eu sou capaz de tirá-los daqui porque eu conheço o caminho. Na hora que essa pessoa diz isso, e a nossa expectativa é encontrar o caminho, o que é que nós fazemos? Nós vamos nos aderir a essa pessoa. E aí ela diz: o caminho é por aqui e todos nós vamos segui-la. Então por que eu sigo essa pessoa? Porque ela disse alguma coisa que vai de confronto com a minha expectativa, e como eu não tenho competência para sair da floresta e essa pessoa tem, eu a sigo. Portanto, eu a obedeço, porque existe uma conexão com a expectativa, existe um princípio de confiança que nos faz estar juntos naquele lugar, e existe uma declaração de que a pessoa diz: olha, eu posso sair daqui, portanto, eu sei o caminho, e aí eu vou seguir essa pessoa. É dessa forma que se constrói o senso de liderança. É dessa forma que se organiza o senso de liderança. Então a liderança não é um elemento personalíssimo, a liderança é um elemento situacional. Se eu quero me tornar alguém que, abre aspas, que as pessoas obedecem, e eu vou discutir esse conceito com um pouco mais de detalhe daqui um pouquinho, eu preciso ser alguém que inspire confiança, que não blefe, e que, acima de tudo, seja capaz de honrar aquilo que eu digo que dou conta de fazer. E a minha vida passa a ser um referencial de exemplo para os outros. Então as pessoas me seguem porque eu atinjo as expectativas dela, eu sou uma pessoa confiável e tenho um conjunto histórico que me dá autoridade, portanto, representação diante daquele assunto. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de saber mais do que o outro, é uma questão de que naquele momento eu estou propondo este processo e as pessoas se relacionam com esta demanda em função do atendimento de suas necessidades. Só que depois que as pessoas saem da floresta, elas não precisam mais da minha sapiência em sair da floresta, elas já saíram da floresta. E aí o que acontece com o meu poder? Nada. Não acontece mais nada. Já aconteceu o que tinha que acontecer. Então, só que ao longo da história da humanidade, muitas pessoas utilizaram da manipulação da ignorância do outro como forma de garantir o poder. E o poder era garantido por manifestações, o poder era mantido por manifestações, por manipulações da ignorância alheia que geravam um pânico nas relações. Então, por que eu obedeço? Porque essa pessoa é capaz de manipular os deuses, manipular os rios, manipular os ventos, manipular o fogo, e ela é capaz de me atingir. E essa crença ingênua nesses poderes miraculosos dessas pessoas sustentavam essas pessoas a vida inteira e criavam uma relação de obediência, que é o que Etienne de la Boétie cita, de uma obediência servil, de uma servidão voluntária. Só que quando a gente pensa nisso com a clareza que a gente tem hoje de todas as relações inteligentes entre as pessoas, a gente diz assim: eu espero que as pessoas com as quais eu me relaciono não me obedeçam, no sentido dessa obediência em decorrência do exercício formal de um poder. Eu não quero que as pessoas me obedeçam, eu quero que elas me escutem, ponderem, e a partir das suas distinções, e a partir daquilo que elas observam na minha vida e na minha forma de ser, que elas agora sejam capazes de considerar aquilo que eu estou dizendo como uma possibilidade. E quando as pessoas começam a considerar uns aos outros uma possibilidade,
O senso de igualdade aparece e o senso funcional começa a reger as pessoas. O que é o senso funcional? Eu deixo de ser o melhor para ser uma possibilidade entre os melhores. Então veja, eu sou o regente da orquestra. Eu sou mais importante do que o violinista? Não. Eu sou mais importante do que o trompetista? Não. Eu toco melhor do que eles? Não. Mas eu tenho uma competência, eu sou capaz de regê-los. Então eu os rejo. Não porque eu seja melhor, mas porque essa é uma função que eu tenho que eles não têm. Que o trompetista não tem, que o violinista não tem, que o Spala não tem. Mas o Spala tem uma função que eu não tenho. Ele toca violino infinitamente melhor do que eu. Mas quando eu entendo que as pessoas são iguais e eu as considero como possibilidades, eu me ofereço ao mundo não para ser obedecido, mas ser alguém a ser considerado. Então, quando eu me torno considerável, as pessoas reconhecem aquilo que eu estou falando como sendo possível. E ao fazer isso, ou seja, ao reconhecer essa possibilidade, eu deixo agora de entender o poder como exercício, a obediência como exercício do poder, mas eu começo a entender agora a obediência como exercício da maturidade. Portanto, se por um lado eu obedeço porque eu vejo coerência, eu vejo razão, eu vejo autoridade como representação nos seus atos, aquilo que você tem feito ao longo da vida me permite criar um juízo de que você é uma pessoa que merece ser escutada, de que não é um doidivanas. Por outro lado, eu obedeço porque eu posso, porque você pode me pedir algumas coisas que eu não posso fazer, ou porque não tenho competência, ou porque não tenho maturidade, ou porque não tenho ainda as convicções de que aquele é o melhor caminho. E aí o que eu faço? Eu obedeço porque eu posso. Eu não obedeço porque eu tenho juízo nesse sentido da subserviência, porque eu não quero sofrer as consequências da minha desobediência. Então, nesse sentido, é quando a gente diz que o Felipe está fazendo uma questão muito interessante aqui. Qual é a função de um dono de empresa ou de um gestor? Eu prefiro do que administrador, viu, Felipe? De um administrador de uma empresa que se chama liderança. Veja, eu defino duas coisas diferentes aí, né? Aliás, eu diria três coisas. Uma delas é ser empreendedor, outra delas é ser gestor, outra delas é ser líder. Líder é aquele indivíduo que atende às expectativas do grupo a partir das distinções que ele possui. Por isso que eu falei para você do Perdidos na Floresta. Se eu sei o caminho, eu tenho uma distinção que pode resolver a sua necessidade de sair da floresta. Nesse sentido, eu sou líder. Agora, o gestor é um cargo institucional. Então a gente diz o seguinte: liderança é um fenômeno relacional. Gestão é um fenômeno institucional. É regido por um acordo contratual, legalista que nós fazemos. E o empreendedor é aquele indivíduo que tem uma visão. Eu conheço muitos empreendedores que venderam a sua visão para o mundo, para gestores que transformaram aquela visão num excelente negócio e que ao longo desse processo foram conduzidos por líderes. Então, olha só que coisa, eu não posso admitir, e do ponto de vista de tudo aquilo que eu tenho estudado sobre a inteligência dos relacionamentos, eu não posso entender que as pessoas me obedeçam porque elas têm medo de serem punidas, que é como diz o ditado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque se eu tenho juízo eu obedeço, porque em obedecendo eu evito ser punido. Muito pelo contrário, eu obedeço porque eu posso obedecer, porque tem umas distinções necessárias, você me demonstra confiança, você tem um certo histórico que me permite considerar o que você está falando. Então, manda quem tem juízo, não é todo mundo que tem poder que tem competência para mandar. Daí o sentimento e o surgimento de certas prepotências,
são indivíduos que não têm competência que chegam no poder. E o que essas pessoas fazem? Um bando de bobagens. Cria uma situação irascível, dá um murro na mesa. Eu tinha um amigo que dizia uma coisa interessantíssima. Eu tenho um amigo que diz assim: a partir do momento que você precisa levantar a sua voz, dar um murro na mesa, gritar com as pessoas, você já perdeu a razão, independente de qual seja o conteúdo. Porque se eu preciso intimidar para ser obedecido, eu gero o medo. E olha, as pesquisas que a gente tem feito com relação à inteligência relacional mostram dados sobre estes aspectos extremamente assustadores. Por exemplo, 80% das crianças temem os seus pais e não os amam. Elas obedecem por medo e não por amor. Elas olham e dizem: se eu não obedecer, esse cara vai me fazer mal. Olha só, a Clemens está dizendo uma coisa aqui, só que essas falas acontecem nas famílias e nas escolas e muitas delas não conseguem se livrar dessas intimidações. Perfeito, Clemens, esse é o princípio básico que gera o abuso e a aquiescência ao abusador. O cara se sente abusado, a pessoa se sente abusada e ela não sabe como é que se livra disso. Porque isso vira uma rotina maestra. O que eu estou dizendo é que nós precisamos começar a construir pessoas adultas e não pessoas que exercitam exclusivamente o poder. Porque veja, eu vou contar uma historiazinha do Rubem Alves daqui um pouco para vocês, para a gente poder entender um pouco mais isso. Porque olha só que coisa interessante, quando pessoas sem competência assumem o poder, você gera tirania. Porque elas não são capazes de um diálogo construtivo, elas não são capazes de uma consideração da diferença como uma possibilidade, é do jeito delas. E se não for do jeito delas, eu bato, eu prendo, eu excomungo, eu faço qualquer coisa assim. Então veja, o ditado manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele é de uma infelicidade para a inteligência dos relacionamentos absurda. Porque o que a gente quer de fato não é que eu mande e você obedeça porque você tem medo de mim, não. Você obedece porque parece a você que eu sou merecedor da sua consideração. E ser merecedor de consideração pela sua parte é porque você pode distinguir isso na minha vida. Eu vou contar uma historiazinha do Rubem Alves para vocês, que é uma história que me ajudou muito a entender esse fenômeno. Havia num galinheiro um galo que se arvorava. Olha a manipulação da ignorância. Ele se arvorava com o poder de fazer o sol nascer. Então ele dizia para todo mundo no galinheiro, ele dizia: olha, vocês me respeitem, vocês me obedeçam, porque se vocês não me obedecerem, eu não canto, e se eu não cantar, o sol não nasce. O que ele instalou naqueles seres que habitavam o galinheiro? Ele instalou medo, ele instalou pânico. Ele diz: olha, a gente precisa obedecer esse galo, porque se a gente não obedecer, ele não canta, se ele não cantar, o sol não nasce. Já pensou a gente viver em escuridão? Então vamos obedecer esse cara. E a vida estava tranquila, todo dia de manhã lá vinha o galo, cá, caracacá, e o sol nascia, e todo mundo dizendo: uau, esse cara tem muito poder, ele canta e o sol nasce, olha que coisa maravilhosa. Até que um dia, o galo perdeu a hora. Em vez dele acordar como ele queria acordar todo dia, 5:45, para poder cantar para o sol nascer, ele foi para uma farrazinha meio marota no dia anterior, perdeu a hora. Perdeu a hora, e na hora que ele acordou, o sol já estava redondão, bonito lá em cima, né? E aí todo mundo com o olho arregalado, igual eu estou aqui agora,
querendo saber o que aconteceu. E olha que o galo viu aquilo, ele entrou em parafuso e não sabia mais o que fazer. Meu Deus, e agora? E aí ele correu, foi lá conversar com a amiga dele, com a coruja, e diz: Dona Coruja, o que eu faço agora? As pessoas descobriram a minha fraqueza. O que eu faço agora? Ela diz: olha, deixe de ser prepotente e vire poeta. Em vez de você cantar para o sol nascer, cante porque o sol vai nascer. Deixe de ser um prepotente, deixe de ser um intimidador, deixe de ser um manipulador, deixe de ser uma pessoa que precisa usar a força para adquirir adesões. Passe a ser uma pessoa, passe a ser um poeta, que as pessoas se aproximem de você por absoluta paixão, porque sabem que você tem um coração generoso, tem uma alma acolhedora, tem um comportamento pacifista, tem uma relação comunitária, sabe entender as diferenças e vê as diferenças como possibilidades e não como ameaças. E aí, voluntariamente, elas vão ouvir e escutar o que você diz, não porque elas lhe temem, mas porque elas lhe consideram. Olha que coisa maravilhosa. Eu sonho viver num país assim um dia. Eu trabalho com isso, eu trabalho com relações inteligentes, exatamente porque eu tenho esperança de que um dia meus netos vejam um país assim, em que as pessoas não precisam ser intimidadas, em que as relações não precisam ser de grito, de murro, de beligerância, em que eu não precise pensar que eu sou uma pessoa ajuizada, portanto eu vou obedecer para não sofrer consequências. E aquele que manda não precisa dizer eu mando porque eu posso. Eu gostaria que você mandasse sem poder e que eu obedecesse porque eu posso. Porque você é digno de ser escutado. Você tem uma vida que merece ser vista. Você tem um carinho que eu quero estar próximo para ser alcançado por ele. Você me faz pertencer. Você me faz estar junto. Você me faz sentir que eu estou com vocês e que vocês estão comigo. E nesse sentido, a obediência deixa de ser, como preconizava Etienne de la Boétie, deixa de ser uma servidão voluntária para ser uma aquiescência de possibilidades. E quando eu me torno essa aquiescência de possibilidades, o outro se chega não porque ele deva, mas porque ele quer. Porque ele vê em mim acolhimento, amorosidade, pacifismo, essas coisas que eu já falei para vocês. Portanto, não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem tem juízo, portanto sabe mandar, sabe colocar-se a serviço do outro, sabe ser uma vida a serviço da vida. E obedece não quem tem juízo, mas quem pode obedecer. Porque quem pode obedecer, obedece porque o outro se torna digno de ser indicador de caminhos, de ser um provedor de soluções, de ser alguém que vale a pena a gente estar por perto e ter junto de nós. Eu espero que essa reflexão tenha lhe feito bem, que você tenha tido o insight de novos critérios para avaliar a realidade que você vive, para escolher essa realidade de uma forma mais amena, de uma forma menos áspera, e que você seja uma pessoa que se coloque como vida a serviço da vida, para que o outro receba você como sendo um provedor de soluções digno de ser escutado. Obedece quem pode,
manda. Quem tem juízo? Uma boa noite para vocês. Fico em paz. A gente se vê no nosso penúltimo episódio, segunda-feira que vem. Esse episódio, a partir de quarta-feira, estará disponível no meu canal do YouTube. Vai lá, assista, reproduza, manda para os seus amigos, não tem custo, você sabe disso. Vá em frente, nós estamos juntos. E lembre-se, entre na minha bio aí aqui no Instagram, que você vai ver um programa de maestria e mentoria em inteligência relacional. Dá uma lida lá. Se lhe interessar, eu estou aberto para nós considerarmos essa possibilidade. Estou junto com vocês, aprendendo cada vez mais. E eu quero terminar isso dizendo, vocês não sabem a alegria que me dão de terem a paciência de me escutar, apesar de mim. E vocês não sabem o tanto que ver vocês aí me faz muito bem. Gente querido, um beijo enorme, um bom resto de semana. Vão lá no Instagram, no Facebook, tá tudo lá, a partir de quarta-feira. E nós nos vemos segunda-feira que vem. Um grande beijo. Obrigado pelos comentários.